Olá, estou de volta para mais uma aula de informática. E na aula de hoje nós vamos falar de computação em nuvem. Pessoal, atualmente a computação em nuvem tem sido uma das tecnologias atuais aí na internet, dentro da internet. Bacana? Então é o seguinte, em prova de concurso, as bancas já estão cobrando algumas questões sobre nuvem. É importante nós entender os conceitos básicos e a forma que isso é cobrado nas provas. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, gostaria de mostrar para vocês, explicar para vocês o que é computação em nuvem. Pessoal, computação em nuvem nada mais é do que eu transferir tudo o que eu antes fazia dentro da minha empresa, ou até mesmo no meu dispositivo, para um computador remoto, um computador terceiro, um computador conectado na internet. Conectado na internet? Sim, esse computador no qual irá processar, irá guardar as informações, esse computador que irá armazenar os seus dados, ele está conectado na internet. Beleza, mas como que funciona e como que é essa tecnologia? Pessoal, em um momento, vamos colocar assim, antigamente, algum tempo, vamos colocar assim, um período, melhor dizendo, né? Anteriormente, nós tínhamos que fazer o quê? Instalar dentro dos nossos computadores, dentro da nossa infraestrutura, vários computadores e vários softwares, ok? E o que acontecia? O que acontecia era que as empresas e as instituições gastavam um grande número, né? Gastavam um valor aí exorbitante para se ter 10 ou 15% somente do consumo de processamento e memória dos computadores. Então, com o advento e com a melhora da internet, a nuvem se tornou uma das melhores opções para se ter esse tipo de processamento. Por qual motivo? Porque eu terceirizo esse processamento, eu terceirizo o que nós chamamos de processamento. Os recursos são terceirizados. E o que tem de legal nisso tudo? Pessoal, o que tem de legal? Porque eu pago pelo que eu uso. Legal? Vamos supor, se em uma empresa você já tem um serviço de nuvem, bacana, sua empresa ela contrata esse serviço de nuvem, e aí automaticamente, com o passar do tempo, essa empresa vem o quê? Vem crescendo, crescendo. O que vai acontecer? Automaticamente você vai precisar de ter mais recursos. Que recursos? Você vai ter que ter mais recursos de processamento, recursos de memória e vários outros recursos de TI. Ao invés de eu comprar esses recursos, ao invés de eu adquirir um equipamento, adquirir licença, adquirir uma série de outros hardwares, eu contrato isso aí, eu terceirizo essa infraestrutura para um servidor. E o que é legal? Todos esses recursos, toda essa infraestrutura será acessada através da internet. Então, pessoal, resumidamente, a computação em nuvem nada mais é do que terceirizar os recursos de hardware e também de software e fazer com que, através da internet, eu consiga ter esses recursos disponíveis dentro da minha empresa. E o que é legal também da computação em nuvem é o que nós chamamos de disponibilidade. Como assim? Só basta você ter um computador, ter um dispositivo que automaticamente você vai ter acesso aos recursos que você contratou, os recursos que estão disponíveis dentro da nuvem. Legal? O que nós temos que entender para a prova? Para a prova, nós temos que entender os tipos de nuvem e os serviços que são ofertados, que são instalados dentro da nuvem. Bacana? Então, pessoal, nós temos que entender quais são os tipos de nuvem e quais são os serviços que rodam em nuvem. Bacana? Isso que a banca cobra. E, lógico, entender esse conceito. Primeiro conceito, quando a gente fala de nuvem, eu preciso ter o quê? Internet. Eu preciso ter acesso à internet. Beleza? O segundo ponto, vamos ver aqui agora, os tipos de nuvem. Ó, iniciando então, primeiramente nós temos o quê? Chamamos de nuvem pública. O que seria a nuvem pública? Pessoal, a nuvem pública são o que hoje nós acessamos. O Google tem uma nuvem pública, a Microsoft tem uma nuvem pública, a Amazon tem uma nuvem pública. Por que pública? Eu tenho um recurso e esse recurso é compartilhado entre vários clientes e várias empresas, tá bom? Ela tem ali um único, por exemplo, esse recurso, um servidor, ou vários servidores, melhor dizendo, e esse servidor, ele atende vários clientes e várias empresas. É o que nós chamamos de compartilhamento de recurso. Neste caso, a nuvem fica disponível na internet, né? Fica disponível para acesso por várias empresas através da internet. Beleza? Então, a primeira aqui é o que nós chamamos de quê? Nuvem pública. Os recursos são
compartilhado entre várias empresas e vários clientes. Professor, mas se é compartilhado, é gratuito, é liberado? Não, pessoal, não é isso. E o que eu estou falando para vocês é que o recurso, os recursos, as informações ficam em um local e essas informações podem ter informações de várias empresas. Beleza? Próximo tipo, então, pessoal, nós temos o quê? A nuvem privada. A nuvem privada já é diferente. No caso da nuvem privada, uma única empresa, ela tem exclusividade aos recursos e somente ela tem acesso. Neste caso, a empresa cria, contrata e compra equipamentos, cria essa nuvem privada. E essa nuvem privada, somente ela, as informações que estão dentro dessa nuvem privada, somente ela vai ter acesso. Ou seja, o acesso é o quê? Exclusivo. Diferente da nuvem pública, que eu falei agora há pouco. A pública não, são várias empresas compartilhando um único recurso, um recurso para várias empresas. E aqui? Aqui não. Aqui eu tenho o que nós chamamos de recurso único. Somente aquela empresa acessa o que tem disponível dentro da sua nuvem pública. Bacana? Dando sequência, então, nós temos aqui a nuvem o quê? A nuvem híbrida, tá bom? No caso da nuvem híbrida, é a combinação. Combinação de qual tipo de nuvem? Da nuvem pública e da nuvem privada. Bacana? Neste caso, o que acontece, pessoal? No caso da nuvem pública, no caso da nuvem híbrida, eu tenho a combinação das duas. Por exemplo, vamos supor que uma empresa ela tem os recursos e cria o que nós chamamos de nuvem o quê? Privada. Porém, esses recursos se esgotam, esse recurso acaba, a quantidade de informação, processamento e outras coisas mais chega no limite. E ela necessita ter mais recursos. O que ela pode fazer? Ela pode contratar e utilizar a nuvem pública, alguns recursos da nuvem pública. E essas nuvens, tanto a privada quanto a pública, dentro de uma instituição, é o que nós vai formar o quê? Uma nuvem híbrida. Pode ter a comunicação entre as duas? Pode. Pode-se ter a comunicação entre as duas redes, os dois tipos aí de nuvem? Pode-se ter, sim. Tudo bem? Então, essa é o que nós chamamos de nuvem híbrida. E a última, então? A última, pessoal, é a comunitária, tá? Tipo de nuvem comunitária. O que é diferente e o que é interessante da nuvem comunitária? Na comunitária, eu tenho algumas empresas que partilham o mesmo interesse. Ou seja, se eu tenho várias empresas em um segmento e essas empresas precisam de ter aí uma nuvem para troca de informação e para a melhora dos seus processos internos. O que elas fazem? Elas entram em comum acordo ali e criam uma nuvem comunitária. Cada uma das empresas vai ali ajudar com recursos, a criar essa rede comunitária, essa nuvem comunitária. Eu falo sempre rede, porque a gente interliga, e na realidade a nuvem nada mais é do que uma grande rede, só que a rede privada. Bacana? Mas vamos voltar ao raciocínio. Então nós temos esses 4 tipos aí de nuvem. Nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida e nuvem comunitária. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Certinho? Então vamos lá. Vamos ver algumas questõezinhas relacionadas à computação em nuvem nesse primeiro momento aqui. Vamos lá. Chuchu, por gentileza aí, coloca a nossa apresentação aí, uma questão. Olha só, 2015, Banca CESP. A computação em nuvem é construída de várias tecnologias e formada por um conjunto de servidores físicos e virtuais interligados à rede. Então, neste caso, a questão está te perguntando a respeito da computação em nuvem. E essa questão ela é interessante porque ela resume, de fato, o que é a computação em nuvem. Várias tecnologias formada por um conjunto de servidores físicos e virtuais interligados aonde? À rede. E é justamente isso que é a nuvem, tá, pessoal? Eu tenho uma infraestrutura no qual essa infraestrutura vai servir várias empresas, e essa infraestrutura, neste caso, e quando ele coloca servidores físicos, é o hardware. São computadores potentes, computadores que irão atender vários clientes e várias empresas. E dentro desses servidores físicos, estou falando de hardware, eu tenho softwares. Softwares o quê? Máquinas virtuais. Quando se fala de máquina virtual, pessoal, a máquina virtual nada mais é do que um computador dentro de outro. Virtualmente, eu tenho a parte física,
tá bom? Memória, processador, HD, né, disco rígido, e dentro ali do disco rígido eu tenho um software que vai criar uma nova máquina virtualmente. Então, a máquina virtual são o que nós chamamos de... é um software no qual eu tenho toda a configuração de memória e processador virtualmente. E hoje, essas empresas que disponibilizam serviços na internet, serviços de nuvem, utilizam-se da máquina virtual. Ou seja, ele tem um único hardware e esse hardware eu posso ter várias máquinas virtuais com vários sistemas operacionais em um único computador físico. Tá bom? Então, essa questão resume, claro, o que é a computação em nuvem. Então, ela está o quê? Está correta. Tá bom? Está corretíssimo. Servidores físicos e virtuais. Quando ele coloca interligado à rede, pessoal, o que seria a rede? A rede seria o que nós chamamos de internet. A grande rede mundial de computadores, a internet. Bacana? Então, essa questão está show de bola, é uma questão que, querendo ou não, resume o que é a computação em nuvem. Tudo bem? Olha só, vamos falar agora então, falamos dos tipos de nuvem, vamos falar dos modelos, né? No caso aí, os serviços de nuvem. Vamos falar um pouquinho de quais são os serviços de nuvem disponíveis. Modelo foi o que a gente falou agora, ó, nuvem privada, nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida, nuvem comunitária, que são os tipos, né? Falamos agora há pouco. E agora, então, nós vamos falar do quê? Vamos falar relacionado a serviços de nuvem. Quais são os serviços que eu consigo oferecer aos clientes dentro da nuvem, né? Quais são esses tipos de serviço? Pessoal, o primeiro tipo de serviço que nós oferecemos, que as empresas oferecem aos consumidores, é o que nós chamamos de software como serviço, tá bom? Software como serviço. Chuchu, vem comigo aqui, por gentileza. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro, que eu já coloquei alguns modelos interessantes aqui, alguns tipos de serviço. Pessoal, então, vamos lá. Serviços de nuvem. O primeiro serviço, e é o que a gente comumente usa, nós usuários usamos na internet, é o que nós chamamos de software como serviço. Software como serviço, pessoal, é um tipo, né, de serviço em nuvem, no qual você paga somente o que vai utilizar. Como assim? Olha só, pessoal. Antigamente, quando não se tinha, né, a computação em nuvem, para você ter acesso, para você adquirir qualquer tipo de licença de software, você teria que pagar ela um valor exorbitante e pagava uma única vez. Aquela licença ela era única e era sua. Você iria utilizar ela, né, nesse caso, a utilização daquela licença seria vitalícia. Bacana? Por exemplo, vamos supor, didaticamente aqui, quem lembra aí do Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2010. Você comprava uma licença. E essa licença você usava ali Word, Excel, PowerPoint, pagava um valor aproximado aí de 400 a 450 reais, que é hoje, vamos falar assim, o valor de uma licença. Bacana? Só que aí mudou. As coisas mudaram, a tecnologia evoluiu e o tipo de serviço também mudou. Computação em nuvem, nesse caso aí, o tipo de serviço, né? Software como serviço, você vai pagar mensalmente. Você vai pagar, por exemplo, uma pequena parcela mensal. Qual que é a diferença? A diferença é que se você, por exemplo, não quiser mais usar, não quero, eu cancelei o serviço, eu não preciso mais desse serviço. Você para de pagar e automaticamente o serviço é cancelado. Tá bom? Quem usa esse tipo de serviço? O usuário desse tipo de serviço aqui, software como serviço, somos nós, o usuário final. Tá bom? O usuário final, ele é responsável por utilizar, né, quem utiliza esse tipo de serviço na nuvem. Observação importante, SaaS aqui, ó, letrinha S maiúscula, né? Software como serviço. Um outro exemplo de software como serviço, nós temos o Gmail. Você usa o Gmail, você usa qualquer webmail na internet. Se você usa qualquer webmail na internet, automaticamente você está usando o quê? Um software como serviço. Ah, pode ser do Google, pode ser do Yahoo, pode ser da Microsoft, né, o OneDrive, o Outlook, melhor dizendo. O OneDrive também é um serviço, mas vamos falar desse serviço daqui a pouquinho. Tudo bem até aí? Então, serviços de nuvem. O primeiro é o software como serviço. Quem utiliza esse serviço? O usuário final. O próximo é a plataforma como serviço. PaaS, plataforma como serviço. Neste caso aqui,
esse serviço da plataforma, pessoal, é disponibilizado alguns recursos para os desenvolvedores. Quem cria programa, quem codifica programa, utiliza aqui, ó, faz plataforma como serviço. Quando eu falo de plataforma, são recursos para desenvolvimento de software na nuvem. Legal? Então, quem usa são os desenvolvedores. E aqui dentro desse tipo de serviço, tem todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de um software na nuvem. Tudo bem? E o último, então, serviço em nuvem. Nós temos a infraestrutura, IaaS, né? Infraestrutura como serviço. Pessoal, infraestrutura como serviço, ele nada mais é do que a parte de hardware. Eu contrato a quantidade de hardware necessária para a minha empresa trabalhar. Quando eu falo de hardware, eu estou falando de memória, estou falando de processador, estou falando de armazenamento, tamanho de HD, banda, né, rede, vamos falar assim, largura de banda numa rede, no servidor, para melhorar ali. Às vezes eu tenho vários servidores e eu preciso de uma conexão rápida. Neste caso, o que eu faço? Eu utilizo um recurso de hardware para fazer essa configuração. Então, o IaaS, né, infraestrutura como serviço, querendo ou não, ele é a parte baixa, é a parte de hardware. A partir da parte de hardware, eu venho com a parte de plataforma e depois da plataforma eu gero o quê? Eu gero o serviço. Entenderam, pessoal? Então, quando falar de serviços de nuvem, nós temos os três principais. Quais são? Software como serviço, software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Cada um tem a sua funcionalidade. Software como serviço é o software final, o usuário utiliza. Plataforma como serviço é o local no qual os desenvolvedores criam programas para ser utilizados aonde? Ser utilizados na parte de cima, pelos usuários. Embaixo, nós temos a infraestrutura. Infraestrutura é a parte de hardware, tá bom? Parte de hardware, configuração de memória e processamento. Tudo bem até aí? Vem comigo, vamos ver mais algumas questões aqui relacionadas a isso, relacionadas à nuvem. Então, está aqui, pessoal, a gente acabou de falar, ó, modelo de serviço de nuvem, nós temos aí software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço, tá bom? São os três principais. Pessoal, só existe esses? Não, pessoal, existem outros serviços também, porém, os mais cobrados e importantes que a gente precisa saber são esses três. Dentro deles, eu posso ter outros, né, vamos colocar assim, subdivisão de serviços em nuvem, tudo bem? Vamos ver uma questãozinha, então, relacionada a isso. 2018, questão recente. O analista utiliza um conjunto de aplicativos de escritório, Google Docs, que não estão instalados em seu computador, mas em servidores espalhados em pontos diversos da internet. Além de acessar os aplicativos, guarda também os documentos produzidos por meio deles nesses servidores, de forma a poder acessá-los a partir de qualquer computador com acesso à internet. O analista utiliza um tipo de computação em nuvem conhecido como. Então, pessoal, é importante nós entender e saber quais são os principais tipos de serviços, porque a banca pode cobrar dessa forma. Ela te dá o enunciado e lista ali para você algumas alternativas, na qual você tem que saber qual é, entre elas, o tipo de serviço. Se a gente analisar aí, dar uma olhada no que nós já falamos dentro do nosso módulo de informática, nós temos aí plataforma como serviço, não é isso? Infraestrutura como serviço, temos aí desenvolvimento como serviço, comunicação como serviço. Nesse caso aqui, todas as opções, as alternativas são serviços na nuvem. Só que olha só o que ele coloca. Google Docs. Google Docs. O Google Docs nada mais é do que um software como serviço. É um software que quem que utiliza? O usuário final. Tá bom? Usuário final. O que poderia ser, por exemplo, se nós falássemos, se a questão citasse algo relacionado a processamento e memória. Se a questão citasse algo de processamento e memória, automaticamente isso aí seria o quê? Infraestrutura, tá bom? Processamento, memória, armazenamento, isso aí seria o quê? Seria infraestrutura. Neste caso, ele colocou o quê? Um software no qual o usuário utiliza sem a instalação dentro do seu
né, sem instalação no seu computador. Ele acessa através da internet em um servidor terceiro, um servidor que está conectado à internet. Nesse caso aí, qual é a opção? Opção B, software como serviço. Tudo bem, pessoal? Então é isso, nós precisamos entender, saber e diferenciar o que é um serviço do outro. Legal? Então vamos lá. Mais uma questão. 2016, Banco IADS. A computação em nuvem tem adquirido melhores condições de disseminação e uso à medida que a tecnologia da informação e a comunicação evolui, principalmente no que diz respeito ao acesso remoto via internet. A independência de plataforma, a possibilidade de uso de equipamentos diversos e a diminuição de custo são fatores que levam as empresas e usuários a adotarem essa solução. Com base nessas informações, assinale a alternativa que indica um tipo de serviço de computação em nuvem. Legal? Então, essa questão foi o que nós acabamos de falar. Ele te dá um enunciado e te lista ali algumas opções na qual você tem que entender e saber qual é o tipo de serviço em nuvem. Dando uma olhada nas alternativas, no que nós já falamos aí no nosso módulo, ó, opção B, Hypertransfer Protocol, HTTP. O HTTP, nós já falamos dele, ele é um protocolo, né, de páginas na internet, é um protocolo de transferências de páginas na internet, hipertextos na internet. Então, ele é um protocolo, não pode ser essa opção. Letra E, aí, opção E, Domain Name Service, né, DNS. Nós falamos do DNS como protocolo e falamos do DNS também como serviço. Vamos recordar rapidamente? Quando a gente fala de DNS, DNS é responsável por traduzir nomes em endereços IP. Não é isso? Quando você digita lá diferencialensino.com.br, o DNS vai encontrar na internet o quê? O IP no qual vincula-se, né, onde está hospedado, onde está guardado, onde está armazenado o site do diferencial. Retornando esse IP ao seu computador, com esse IP, o seu computador consegue acessar o recurso que está disponível na internet. Lembrando, esse é o serviço, mas quem faz isso, essa consulta, essa troca, né, do nome para o IP, é o protocolo também chamado DNS. Então, a opção B e a opção E são protocolos, no caso a opção E pode ser um serviço também. Opção A, Statistical Analysis System. Pode ser um serviço? Pode, mas não é o que a questão aí assinala. Opção C, Oracle Virtual Machine. Oracle Virtual Machine, pessoal, é um software no qual a empresa Oracle disponibiliza para se criar máquinas virtuais. Lembra que eu falei de máquina virtual? Eu tenho um servidor físico, dentro desse servidor físico eu posso ter vários outros servidores virtuais. Então, não é. Neste caso aí, no que nós já falamos, qual é a opção correta, então? A opção correta, letra D. Infraestrutura como serviço. Tudo bem? Então, a infraestrutura como serviço é a opção correta aqui dessa questão. Legal? Vamos seguir, então. Dando continuidade na nossa matéria, na nossa disciplina, nós estamos falando hoje sobre nuvem. Dentro de nuvem, nós temos o que nós chamamos de Cloud Storage, armazenamento de dados na nuvem. Pessoal, até então, nós falamos de processamento, falamos de tipos, falamos de serviço. Só que agora a gente entra numa outra parte da nuvem também, faz parte da nuvem, que é o armazenamento de arquivo. A gente fala de armazenamento, mas não é só armazenamento, é o compartilhamento também. Porque hoje você consegue o quê? Compartilhar qualquer arquivo ou vários arquivos com qualquer pessoa, somente passando o link para ela, né? Você usa os serviços de drive, os serviços de nuvem, os serviços de armazenamento, coloque isso, os seus arquivos, coloque as suas fotos em um local, nesse caso, vamos colocar aqui como exemplo o Google Drive. Quem usa o Google Drive ou quem não conhece o Google Drive? O Google Drive, no caso, nada mais é do que um disco virtual. Falei de Google Drive, mas nós temos Dropbox, nós temos o OneDrive, nós temos o iCloud. Então, tudo isso daí são serviços de armazenamento em nuvem. Os seus arquivos ficam disponíveis, ficam armazenados em servidores fora da sua máquina. E o que é legal disso tudo? O que é legal é porque em qualquer momento, ou em qualquer lugar que você esteja, se você estiver na internet
independente do tipo de equipamento, iOS, Android, notebook, computador pessoal, né, o desktop, tendo conexão à internet, você consegue acessar os seus arquivos, entenderam? Então, quando se fala em armazenamento em nuvem, automaticamente nós estamos falando o quê? Arquivos que não estão localmente na sua máquina. Quando a gente fala de local, arquivo local, dentro do HD da sua máquina, mas sim em um local na internet, em um servidor conectado à internet, tá bom? Outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês. Quando se fala de nuvem, vamos tomar cuidado. As bancas referenciam nuvem como internet. Bacana, tem que ficar ligado porque, dependendo do enunciado da questão, ela pode colocar que nuvem é internet. Temos que lembrar o seguinte, internet somente o meio de comunicação. Internet, somente a rede, é que faz a comunicação. Legal? Os seus arquivos não ficam na internet. A gente fala internet, as bancas às vezes colocam internet, mas é errado. Por quê? Os seus arquivos ficam armazenados em algum computador conectado à internet. E o acesso a esses computadores é feito via internet. Aí você fala, o acesso sim, a rede, né, que conecta e acha esse arquivo seu que está armazenado, está na internet. Tudo bem? Uma outra coisa bacana sobre armazenamento em nuvem. Pessoal, hoje é possível, por exemplo, você ter vários dispositivos e esses dispositivos conseguem o quê? Se comunicarem com o seu servidor de nuvem e automaticamente fazer o quê? Fazer o que nós chamamos de compartilhamento, melhor, de sincronização de dados. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você tem 3 escritórios. Vamos supor que em 3 escritórios diferentes, e nesses escritórios eu tenho computadores desktop. Legal? Não seria viável você editar um arquivo no primeiro, vamos colocar assim, em um local, e depois, quando você chegar no segundo local, ter que fazer novamente, ou carregar esse arquivo num pendrive. Então, o que nós temos hoje como recurso quando a gente fala de armazenamento em nuvem? Nós temos o recurso de sincronização. E o que é esse recurso? Você instala nessas 3 máquinas um programinha, dependendo aí de qual for a sua empresa que vai fornecer esse tipo de serviço, ela vai disponibilizar para você um programa. Você vai instalar esse programa nas 3 máquinas e usar uma única conta nos 3 computadores. Nas 3 máquinas, você vai usar uma única conta. O que vai acontecer? Se esses computadores estiverem conectados na internet, quando você criar um arquivo, tá bom? Criou um arquivo em uma determinada pasta, e essa pasta está configurada para sincronizar, você vai criar um arquivo em um computador, automaticamente, essa informação, esse arquivo que você criou, ele vai ser sincronizado e vai ser colocado no servidor que está disponível na internet. Bacana. Quando você chegar na segunda máquina ou na terceira máquina e abrir esse programa e conectar à internet, automaticamente vai ser baixado aquele arquivo que você criou lá na primeira máquina. Isso que nós chamamos de sincronização. Todas as alterações que você fizer nos dispositivos, né, todas as alterações que você fizer nesses arquivos, usando um desses dispositivos, automaticamente será sincronizado com o servidor central e depois, ao se acessar uma dessas máquinas, as alterações serão o quê? Serão atualizadas na máquina de destino. Isso é muito legal, pessoal, isso ajuda muito. Outra coisa também sobre armazenamento em nuvem, está sendo o que nós chamamos de melhor forma de backup. Backup, nós vamos falar de backup na aula de segurança da informação. Segurança da informação a gente vai falar de backup. Mas já adiantando, hoje, querendo ou não, a melhor forma de cópia de segurança, de backup, é o armazenamento em nuvem. Tá bom? Você sincroniza, as informações ficam em local seguro, as informações ficam em local remoto, no qual se qualquer problema que vier acontecer com a sua máquina, com o seu dispositivo, por exemplo, um HD der um problema, você não vai ter perda dos seus arquivos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver algumas questões aqui interessantes sobre armazenamento em nuvem. 2015, CESP. Serviços de Cloud Storage, armazenamento na nuvem. Opção A, aumenta a capacidade de processamento de computadores remotamente. Opção B, aumentam a capacidade de memória RAM de computadores remotamente. Opção C, suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento remotamente. Opção D,
suporta o aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores localmente. E opção E, suportam cópias de segurança remotas de arquivos. Fazendo uma análise no que a CESP trouxe nessa questão de 2015, pessoal, quando a gente fala de armazenamento na nuvem, não estamos falando de processamento na nuvem, tudo bem? Armazenar, guardar o arquivo. Nesse caso, a opção correta é a opção E, suportam cópias de segurança remota de arquivos. Opção E, beleza? Então, olha só, vamos dar uma olhada nas outras questões. Por que não pode ser as outras questões? Opção A aí, pessoal, capacidade de processamento de computadores remotamente. Nós falamos, quando a gente estava falando da parte de tipos de nuvem, né? Perdão, quando a gente estava falando de serviços, qual é o serviço que tem essa parte de capacidade de processamento? É a infraestrutura. Quando eu falo de capacidade de processamento, eu estou aumentando a quantidade de processadores, estou aumentando, por exemplo, a quantidade de memória. Na letra B, aí, ó, aumenta a capacidade de memória RAM. É a mesma coisa que eu acabei de falar. Né? Infraestrutura, memória RAM, processamento, está tudo na infraestrutura. E neste caso aí, quando ele colocou lá em cima, armazenamento, não tem nada a ver com processamento. Tá bom? Processamento, nesse caso aí, não entra na questão. Letra C, suporta o aumento da capacidade de processamento e armazenamento remotamente. O que está errado na questão? Quando ele coloca para a gente aí, ó, capacidade de processamento, o erro da questão está aí, o erro da opção, melhor dizendo, está aí. D, suporta o aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores localmente. O erro da opção C aí, pessoal, localmente, computadores localmente. Quando eu falo de nuvem, armazenamento, né, ou processamento, isso está remotamente. Local é o seu computador local, remoto é o computador que está fora da sua infraestrutura e você precisa acessar através da internet. Tá bom? Então a opção correta aí é o quê? Letra E, suporta a cópia remota de arquivos. Tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha então. Olha só que interessante. 2017, recente, FCC. Um usuário na internet deseja enviar várias fotos em formato JPEG, que totalizam 30 megabytes de dados, pelo serviço de correio eletrônico e-mail. Sabendo-se que a quantidade de dados pode ser uma limitação para o envio e a recepção do e-mail, a alternativa mais adequada para o envio das fotos com a qualidade da imagem original é, tá bom? Então, ele colocou aí um usuário, tem várias fotos, e hoje a gente tem essa limitação de fato. Hoje a gente consegue somente enviar um arquivo por e-mail até 25 megabytes aí de tamanho, tá bom? Nesse caso aqui está 30. Aí ele te dá as opções aí, ó. O que ele deve fazer, né? Converter os arquivos de fotos individualmente em formato PDF e inserir os arquivos juntamente ao texto da mensagem. Opção B, inserir as fotos juntamente ao texto da mensagem, uma vez que essa ação automaticamente reduz o tamanho das fotos. C, converter os arquivos de foto em formato PDF em um único arquivo e anexar a mensagem. D, armazenar as fotos em um repositório na internet e enviar o hiperlink de acesso aos arquivos de fotos por e-mail. E juntar as fotos em um arquivo único e anexar a mensagem, pois essa ação reduz o tamanho do arquivo cerca de 20%. Só que no enunciado da questão, pessoal, se a gente parar para pensar, ele coloca bem no finalzinho, ó, a alternativa mais adequada para o envio das fotos com a qualidade da imagem original. A partir do momento que eu faço conversão, eu tenho uma imagem no formato JPG e converto ela para PDF, automaticamente a qualidade ela é alterada. Bacana? Então, quando ele coloca aí essas questões que tem conversão, por exemplo, converter o arquivo em fotos individualmente, que é a opção A, já está errado. Eu não consigo, se eu fizer essa conversão, eu vou perder a qualidade do meu arquivo. Opção C, aí, ó, converter os arquivos de fotos em formato PDF. É a mesma situação. Fiz a conversão, perdi. Tá bom? Inserir as fotos juntamente ao texto da mensagem. Se eu fizer só a inserir, né, nesse caso, se eu fizer só a inserção, o tamanho vai mudar? Não vai mudar. Vai continuar o quê? 30 megabytes. E não vai conseguir o quê? Enviar. Tudo bem?
Então, qual que é a opção correta aí, pessoal? Armazenar as fotos em um repositório na internet e enviar o hiperlink aos arquivos de fotos por e-mail. O que seria esse repositório? Seria os serviços de armazenamento em nuvem. Google Drive, Dropbox, OneDrive, né, iCloud. Você vamos colocar assim, você envia esses arquivos da sua máquina, você já conecta ao serviço, disponibiliza essas fotos, sobe essas fotos para o serviço na nuvem. Lá dentro você cria uma pasta e essa pasta você compartilha. Quando você clicar lá em compartilhar, ele vai gerar o que nós chamamos de link. Alguns serviços já te perguntam qual é o e-mail do destinatário, com qual pessoa. Você já coloca o e-mail, a pessoa já recebe o e-mail com o link. Ao receber esse e-mail com o link, ela vai clicar e já vai aparecer lá todas as fotos. Se ela quiser baixar, ela já consegue, clica com o botão direito, dependendo do serviço, e já baixa essas fotos para dentro da sua máquina. Legal? Hoje, pessoal, nós não conseguimos mandar e-mails com arquivos em anexo maior do que 25 mega. Quando você tenta mandar, o próprio serviço de e-mail já te fala, é necessário você colocar esses arquivos em um repositório, nesse caso aqui, em um serviço de nuvem, e compartilhar a informação, compartilhar o link desses arquivos. Tudo bem? Mais uma questãozinha aqui, para a gente já finalizar a nossa aula de hoje. 2016, um usuário instalou e configurou em uma estação de trabalho do órgão onde atua um aplicativo de disco virtual que permite o armazenamento de dados em nuvem e sincronizou uma pasta que continha apenas um arquivo nomeado como xyz.doc. Em seguida, ele inseriu 3 arquivos nessa pasta e modificou o conteúdo do arquivo XYZ. Posteriormente, esse usuário configurou em um computador na sua residência o mesmo aplicativo com a mesma conta utilizada no seu trabalho, mas não realizou quaisquer edições ou inserção de arquivos na referida pasta. Com base nas informações apresentadas nessa situação hipotética, é correto afirmar que, no computador, na residência do usuário, a pasta utilizada para sincronizar os dados conterá. A questão é grande, está em dois slides aqui. Mas, rapidamente, sobre o enunciado. O que o enunciado está trazendo para você? 3 etapas, vamos falar assim. Primeira etapa, lá no órgão que ele trabalha, que ele atua, ele criou um arquivo. Primeiramente, ele instalou um programa de sincronização e criou o arquivo xyz.doc. Essa é a primeira parte. Tudo bem, tranquilo até aí. Automaticamente, esse arquivo foi para a nuvem, que está sincronizado. Depois, ele inseriu mais 3 arquivos. Esses 3 arquivos, inseridos dentro dessa mesma pasta, foram sincronizados para a nuvem. E aí, ele já fez a alteração de XYZ. Tá bom? Na hora que ele inseriu, já fez a alteração. Posteriormente, a terceira parte agora, chegando em casa, ele pegou o seu computador, instalou novamente o aplicativo e colocou a mesma conta. A pergunta quer saber o seguinte: quantos arquivos e quais modificações, como que será que está essa pasta quando ele acessou ali dentro da sua residência? Vamos ver as alternativas dessa questão. Opção A, 4 arquivos, porém o arquivo xyz.doc não conterá as modificações realizadas no órgão, uma vez que Cloud Storage sincroniza inserções e não atualizações. Opção B, somente o arquivo xyz.doc sem as modificações realizadas no órgão, uma vez que Cloud Storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e a configuração do programa. Opção C, somente o arquivo xyz.doc com as modificações realizadas no órgão, uma vez que Cloud Storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e da configuração do programa com suas devidas atualizações. Opção D, 4 arquivos, incluindo o arquivo xyz.doc, com as modificações realizadas no órgão em que o usuário atua. E a opção E, 3 arquivos, uma vez que Cloud Storage sincroniza apenas arquivos inseridos após a instalação e a configuração do programa. Pessoal, nós falamos agora há pouco sobre isso, né? Então, a opção correta aí é a opção D, letra D. 4 arquivos, incluindo o arquivo xyz.doc, com as modificações realizadas no órgão em que o usuário atua.
Quando eu falo de sincronização, todo tipo de alteração, todo tipo de inserção, automaticamente é sincronizado com os outros dispositivos que irão, né, que estão aí conectados, usando o mesmo aplicativo, usando a mesma conta, tá bom? Então, eu sincronizo automaticamente. Legal, pessoal? Então, vamos encerrando por aqui. Essa aula foi sobre cloud e aguardo vocês nas próximas. Nós vamos falar ainda de Internet Explorer, vamos falar de navegadores, mas por enquanto, vamos ficando por aqui, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu!